De volta com uma aula de filosofia, a gente vai continuar caminhando pelas teorias do conhecimento da modernidade e hoje eu trouxe para vocês mais um empirista. Vem comigo que eu te mostro quem é ele. George Berkeley, este senhorzinho simpático de boina que vocês estão vendo aí, mais um empirista para a nossa coleção da teoria do conhecimento da modernidade. Lembrando que empiristas são aqueles que acreditam que nós aprendemos pelos sentidos, ok? Vamos ver o que esse rapazinho famoso nos trouxe. George Berkeley era um idealista e materialista. Ele era idealista, mas ia além da matéria, não acreditava na matéria como fonte segura, tá? Era um irlandês e vai viver de 1885 a 1753. Para vocês entenderem um pouquinho do pensamento desse irlandês, um irlandês que chegou a ser consagrado bispo da igreja anglicana, eu fiz um esquemazinho aqui. Então vamos lá. Para começar, gente, todo conhecimento vem da percepção. A partir do momento que você percebe, você tem a capacidade de conhecer. Porém, o que nós percebemos são apenas ideias, nós não percebemos a coisa em si. Quando ele fala a coisa em si, o que realmente ela é. A gente percebe uma ideia do que a gente pode ter da coisa, tá? E isso faz com que a coisa em si esteja fora da experiência. Então, ela não é possível de ser conhecida, tá? O mundo consiste apenas em ideias, que são aquilo que a gente obtém pela percepção, tá? E mentes percebem ideias. Ou seja, o mundo é formado por coisas, que são ideias, e por pessoas que percebem ideias. Essa é a formação do mundo. Logo, a gente chega em que local aqui? Uma coisa só existe se ela percebe ou ela é percebida, tá? Então, tudo que está à nossa volta só existe se nós percebemos. Pela claridade que está se batendo, que está caindo sobre aquele quadro aqui, ó, esse quadro branquinho do lado do livro Senhor dos Anéis, eu fico meio zonza aqui, tá vendo? Vocês não conseguem ler o que está escrito nele. Vocês não conseguem perceber. Vocês têm uma ideia de que é um quadro que está ali. Já conseguem perceber melhor o quadro do gato, o quadro do youtuber, o livro do Nietzsche. Então essas coisas que são percebidas existem, concretamente existem para nós. Existem para vocês que estão percebendo. Para mim todos os quadros existem porque eu consigo perceber todos se eu olhar para trás. Aliás, para este lado, né? Porque assim, não percebo a câmera invertida. Então, tudo que existe no mundo ou é percebido ou é perceptível. Muito bem, chegamos então no ponto crucial de Berkeley, que é a frase em latim. Esse est percipi, que nada mais é do que ser é ser percebido. Nessa nossa era de redes sociais, George Berkeley bombaria com essa frase, né? Mas, veja, ser alguém hoje em dia é ser percebido por outras pessoas, porque senão a gente não se sente ninguém, tá? Ah, Berkeley. E da onde ele tira essa teoria? Lá de Parmênides. Parmênides, nosso pré-socrático, já dizia que o ser é e o não ser não é. Ou é ou não é, né? Para você ser, você tem que estar ali, constar, ser constante, ser perceptível e concreto. Se não tá ali, se tem uma... eu acho, tal. É um não ser, porque ele não é, tá? Ele se aprofunda nessa questão e vai dizer que a matéria em si não existe. Nós percebemos as qualidades subjetivas que não comprovam a existência da matéria. Então, bem complexo, mas eu vou tentar explicar. Vamos supor que alguém converse um pouco comigo, fale comigo e fale, nossa, ela é mó legal, ela é bonita. Me deu uma sensação boa, ela é bonita. Isso é muito subjetivo. Porque outra pessoa pode vir não conversar comigo e falar, nossa, metida, nojenta, feia. A qualidade é uma coisa muito subjetiva. Alguém vai atribuir qualidades de acordo com
O seu idealismo, com as ideias que ele tem do mundo, com a construção que ele fez do mundo, é diferente de uma para outra pessoa. Então a matéria ali na frente, ela pode não existir para algumas pessoas e para outras existir. Porque devido às qualidades e a dedicação da percepção que eu dou àquilo, tá? Sendo assim, ele vai desconfiar da existência objetiva das coisas. As coisas não existem objetivamente. O que existem são as qualidades que nós damos, as ideias que nós temos daquilo. E a minha ideia daquilo pode ser muito diferente da sua ideia daquilo. Mas ele não se satisfaz com essa loucura toda, tem mais uma. Ele vai usar de exemplo, por exemplo, uma árvore. Imagine que você está num jardim olhando para uma árvore e ela está ali, uma árvore. Né? Por que você sabe que tem uma árvore ali? Porque tem um tronco, folhas, sombra, frutos, folhas no chão. Você está percebendo todo o contexto. Quando você sai daquele ambiente, quem te garante que aquela árvore existe? Pode ser que outra pessoa vá lá e fale, eu fui lá e vi mesmo, tem uma árvore. Porque ela percebeu. Mas ela saiu para te contar que tinha. E a árvore continuou lá? As coisas só são quando elas estão sendo percebidas, tá? E o que garante que as coisas continuem? Então quer dizer que a árvore vem e volta, né? Plim, varinha de mágica. O que garante é que Deus percebe tudo o tempo todo. Onipresente, onisciente, onipotente. Eu falando aqui que Deus percebe tudo o tempo inteiro e toca um despertador, me lembrando de tomar remédio. E eu me assusto, porque isso não é hora de tocar um despertador. Mas vamos voltar para a aula, não é mesmo? A garantia da existência de tudo que há no mundo é que Deus está percebendo todas as coisas do universo o tempo inteiro. E é importante a gente lembrar que essa impregnação de Deus nessas teorias é porque a gente está falando de um período pós-medieval que ainda tinha muita relutância para aceitar conceitos adversos à religiosidade vigente, tá? É só isso mesmo, gente. Berkeley é essa viagem. Lógico que a teoria dele é muito mais aprofundada, tem outros aspectos, mas o que nos interessa do empirismo dele é que a gente só pode conhecer as coisas que os nossos sentidos dão vazão para as nossas ideias. A partir do momento que as coisas que nós não estamos ali, as coisas não estão na presença de quem percebe, elas não existem. Ou seja, mais ou menos ele dizendo, é indiferente se existe ou não. Porque a gente não vai levar a árvore para casa e ficar idealizando. A gente simplesmente precisa dela ali no momento que a gente percebe. E ali ela existe. Pelo menos com as qualidades que a gente percebe. E as coisas são diferentes de uma para outras pessoas, porque a gente só pode ter conhecimento da ideia, não dá para se aprofundar na coisa em si. Que é uma teoria que Kant vai abraçar no futuro e vai dizer que nós não temos conhecimento do nomenum, a coisa em si, mas sim dos fenômenos, como as coisas se mostram. Tá bom? Eu volto com mais um vídeo de um empirista, pra gente encerrar essa cadeia da teoria do conhecimento moderna. Gostou? Curte, compartilha, comenta aí o que você não entendeu. Eu sei que é uma teoria bem louca, mas a gente consegue se aprofundar em alguns detalhes. E assina o canal para não ficar sem receber os próximos vídeos. Beijo, fiquem bem!